Viagens corporativas. What's next? Bom dia, boa tarde, boa noite. O Depois das Seis está começando, recomeçando agora. O tema é Gabriela bom, hein? Otto, o tema é bom, mas eu queria começar esse aquecimento, dizer que é sempre um prazer estar com você e que eu não sei se você já Prazer é todo fez meu. isso, Gabi, não sei se você já fez isso, mas eu fui Ah, lá nos nossos programas, lá atrás, que a gente começou, já tem hum, uns 4 anos esse podcast, hum. e vi que a gente era muito mais moço, Gabi, nessa época, 4 anos Ah, atrás. nem fala. Nossa Senhora. Que Vamos deixar. coisa. Não precisa falar em números de anos. A gente fala um tempinho atrás, entendeu? Olha, mas eu acho que a gente é muito melhor, né? Ontem. Igual vinho, né, Gabi? Conforme o Ah, tempo eu vai tenho passando, a gente vai certeza. ficando mais sábio, né? Eu tenho Mais certeza. escolhe as A batalhas, né, beleza Gabi? interior vai, né? Vai evoluindo, vai Isso, aparecendo isso. mais. Isso, eu acho que você com o teu beach tênis, eu acho que você rejuvenesceu. Você está mais Você viu? nova hoje do que há Total 4 anos atleta. atrás, entendeu? Ao contrário de mim, Atleta. não entrei nessa história de beach tênis, estou aqui mais caquético, mas você está ótima. Bom, chega de papo, jogar Vamos. conversa fora. Vamos falar sobre o tema. Sim. Você explica ou eu explico? Não, por favor, faça as honras aí para saber da onde que a gente tirou essa primeira inspiração aí para falar sobre esse tema. Esse tema é um tema muito legal que a gente adora, viagens corporativas, porque a base do movimento de viagens no mundo ele se dá pelas viagens corporativas, né? Segundo a GBTA, foram mais de 1,8 trilhões de dólares que foram gastos em viagens corporativas em 2024, e esse número, a expectativa é de se crescer em torno de 10%. Elas voltaram com tudo depois da Uhum, pandemia. E a gente assistiu um painel muito interessante do Focusrite, isso. da conferência do Focusrite na Europa, é, com, com três executivos, um do Travel Perks, que é uma TMC digital, o outro do SAP e o outro do Concur, né? Acho que foi isso. Uhum, Não, do uhum. Salesforce e o outro do Concur SAP. E a gente trouxe aqui para os nossos telespectadores um resumo com nossos comentários de sempre, né, em cima do que foi discutido nesse painel. É isso, Gabi? Muito bem. E nós separamos aí uns 4 itens, né, para comentar um pouco mais profundamente é, e fazer essa conexão aí do momento mundo, momento Brasil. Isso, vamos lá. Então, o primeiro Então vamos lá. ponto Qual é o primeiro, Paulo? interessante foi que eles falam sobre convergência entre as TM6. Para quem não Isso. sabe, TM6 é a sigla de Travel Management Companies, que são agências especializadas na gestão de viagens corporativas. E Isso, aqui exato. ele fala sobre que a transformação essa convergência, quando essas TMCs se transformam numa grande plataforma, no que eles chamam de um ecossistema integrado de gestão, de CRM, de gestão da experiência do viajante enquanto ele está viajando, de pagamentos, enfim, todo um ecossistema em torno dessas entregas das TM6. O que que você acha? E isso facilita tudo, né? E muda muita coisa. Aquela ideia que a gente tinha de que é só reservar viagens já Emitir não bilhete. cumpre, Emitir emitir bilhete. bilhete não cumpre mais seu papel. Então, o lance é justamente agora operar esse ecossistema que você mencionou aí. Então, a gente está falando de decisões melhores, né, com base em dados muito mais assertivos. A gente está falando de uma experiência do usuário lá final de um jeito totalmente diferente, uma integração aí de todo esse essa é uma integração quase automática aí de todas essas ferramentas, né? Uhum. Inclusive aquela coisa do cliente final, a TMC meio isolada aqui no meio como intermediário, né? Os fornecedores, esse o organograma, né? Esse ecossistema, como a gente fala de viagens corporativas, não funciona mais, né? Quem não tiver tudo integrado aqui, basicamente é um fornecedor periférico, vai ficar meio à parte do mercado. Então, isso é vital, assim, sabe? Os indicadores que a gente tinha dificuldade antes,
Toda essa uma convergência aparece, né, para todo É. esse ecossistema. Eu adorei a palavra ecossistema, acho que foi Gostei bom. muito, gostei muito. Até porque elas tiveram que se reinventar. Uhum. Dos últimos 10 anos para cá, a principal fonte de receita das TMC estava voltado para as comissões que eles ganhavam dos fornecedores, principalmente das companhias aéreas. E na medida em que as companhias aéreas eliminaram completamente as comissões para as agências de viagem de uma maneira geral, essas agências, essas empresas tiveram que se reinventar na É. entrega de valor para as empresas. E na medida também que os clientes, os viajantes, se transformaram mais e mais autônomos nas suas buscas, nas suas Uhum. necessidades precisas, elas precisaram se reinventar. Eu acho que o papel delas, ela se transformou, né? Nessa É. questão de ser um ecossistema que permite o duty of care, que a gente vai falar daqui a pouco, que é um ponto importantíssimo, de acompanhar esse viajante com seus problemas e incertezas no mundo geopolítico de hoje, né? É. Pagamentos, mudanças de rotas de última hora, reagendamentos, ground, né? Serviços de terra. Então, é, ferramentas de É. reuniões online. Então, assim, sensacional. Adoro esse tema Dentro também. desse ecossistema que a gente está falando, e só dando uma resumida aqui, todos esses itens que você falou e etc., acho que dá para a gente colocar em três grandes pontos aí, que é dados, em geral, experiência do usuário e compliance. Então, essas coisas têm que andar juntos, né? Por isso que quando a gente fala que não faz sentido trabalhar em silos, né? Até porque o papel É, do gestor de viagens internamente na empresa mudou também, né? Ele é um cara muito mais conectado com RH, com financeiro, ele tá fazendo parte ali dessa visão corporativa de uma forma totalmente diferente, né? é, é. Mas muito bom, esse já é um item, tá vendo, pessoal? Como é são itens importantes aí. Cada item dá pra gente abrir aqui e fazer cada um daria um programa, né? Facilmente. Bom, então vamos para o segundo. O segundo é um tema também muito interessante que eu estou doido para debater contigo, que é sustentabilidade como imperativo. Destaque para as preocupações geopolíticas e ambientais, a gente já vai falar sobre preocupações geopolíticas, incluindo metas ESG em que afetam a abordagem às viagens corporativas. A sustentabilidade deixou de ser um nice to have, ou seja, uma necessidade, e virou uma Uhum, vantagem competitiva dos fornecedores. Locadoras, hotéis, companhias aéreas e as empresas que integram esses indicadores ambientais em seus programas de viagem atraem mais talentos conscientes e otimizam riscos. Bom, eu vou comentar essa. Não tem dúvida de que esse quesito da sustentabilidade ela é um imperativo. A gente já vem é. falando muito nos nossos programas sobre isso, sobre a importância dos fornecedores se adaptarem a práticas ambientais para as demandas que vêm do viajante e dos viajantes corporativos, acima de tudo. Uhum, É, e hoje em dia é cada vez mais difícil você não ter dentro da sua operação uma resposta a essas demandas, a essas exigências. é. Então, assim, eu acho que é um tema que não volta mais. Essa nova geração de viajantes, essa geração que a gente chama de geração Z, que hoje está chegando aí aos 26, 27 anos, eles estão cada vez mais com esses propósitos de viajar, com as possibilidades de permanecerem através do hibridismo online, ao invés de viajar, eles querem buscar também produtos, equipamento que estejam em conformidade em termos de gestão de resíduos, tratamento de carbono, né, de eliminação de carbono, compensação de carbono, e outras coisas mais, né? E eu acho que isso não tem volta. O que que você acha? E é simples, não tem, tá fora dos RFPs, tá fora do portfólio de fornecedores. E assim, se deixar só na narrativa não dá, tem que pesar no bolso, digamos assim, né? Tem que ter critérios realmente sérios. Agora, tem que aplicar, né? Não pode ficar nessa narrativa só. E a gente vai nos É, eventos, a gente vê isso sendo amplamente falado que todo mundo tá assim, nossa,
levando super a sério, que sem isso não entra em RFP e tal. Eu quero saber se isso supera o lance do preço, né? Como a gente estava falando Exatamente. anteriormente. É esse o lance aqui. Então, porque a gente podia ficar falando um monte de coisa bonita aqui sobre a ESG, mas eu quero saber se realmente é levado a ponto, tão a sério, a ponto de, vamos supor, um hotel, que é um hotel que o usuário gosta, que de repente está dentro do teu preço da tua política de preços, né? Política de viagem, tudo direitinho. Mas zero em relação a ESG. E aí? Quero saber se você tira, meu amigo. Amigo gerente, Exatamente. gestor de viagem. Eu quero saber se aquele lá ele tá fora do teu portfólio. Exatamente, senhor gerente de viagens, deixa eu falar aqui no seu ouvido. Quer dizer que precito não importa mais, é isso? É a carta ESG do fornecedor. Precita não É importa isso. mais. É. Acho que deixaremos aberto, entendeu? Deixaremos essa É, questão aí pro universo. deixem aberto, deixa para as conferências da Gabriela Otto, então. Bom, Deixaremos em aberto. o próximo é tendências tecnológicas e automação. Essa aqui você que vai comentar. O foco foi em como a tecnologia, especialmente a automação, ferramentas baseadas em dados, está transformando os processos tradicionais, que é a tal da mentalidade data first, que a gente já falou muito aqui nos nossos programas, né? Com a integração total, que fala um pouquinho sobre aquele ecossistema que a gente mencionou no primeiro item, em que eles Uhum. chamam que as TM6 estão migrando a uma plataforma de gestão de gastos, meios de pagamento, CRM, falando a mesma linguagem, né? O que que você acha? É um pouco do que a gente falou do primeiro, da convergência do ecossistema, né? É. Aqui a gente está falando novamente, da questão de integração e etc., porque nossa, envolve tanta coisa aqui, mas quando a gente fala de automação, IA em gestão de viagens, etc., a gente está falando das plataformas de self-booking, a gente está falando de chatbot, a gente está falando os algoritmos que prevêem ali demandas e ajustam tarifas, etc., né, dentro de muitos fornecedores. Como é que isso tudo vai se unir? Né? E o lance onde é que fica o agente de viagens aí? Onde é que está a agência corporativa no meio de tudo isso? Uhum, Eu achei muito legal porque é falado em algum momento esse papel e a IA cuida do feijão com arroz. Eu achei interessante isso. Mas é uma eficiência cirúrgica, né, que a IA vai ter. E onde é que uhum, fica o agente de viagem? Ele fica, isso eu achei muito legal, Paulo. É um curador de exceções. Eu uhum, achei isso muito legal. Porque fala bem, assim, porque não necessariamente é uma substituição. São papéis diferentes, né, uhum, para tudo isso. Então, quando a uhum, gente fala hoje em dia de IA, de automação e tal, eu acho que o tempo todo a gente tem que falar qual é o papel do profissional que vai andar junto com uhum, a entrada de tudo isso, né? uhum. Então, achei muito legal, assim, essa definição porque a gente vai ver a tecnologia evoluindo cada vez mais, isso não tem nem o que falar. O lance é integração e a definição clara dos profissionais com a tecnologia. Faz sentido para Faz você? sentido, eu adoro esse termo de curador de exceções. Isso tem muito a ver do que a gente vai Não falar é? sobre as incertezas geopolíticas do próximo tópico, porque viajante corporativo ele está muito próximo sempre das contingências e das exceções. Não Uhum. porque eles são exigentes ou frescos ou enfim, mas é porque viajar a negócios é constantemente trabalhar em contingências, porque É. a reunião foi cancelada, porque você teve um problema na sua reunião anterior que você não conseguiu pegar aquele voo, e mais do que isso, agora com as incertezas geopolíticas, que Uhum. estão tomando cada vez mais espaço no mundo das viagens, com eliminação de exigências ou criação de exigências de última hora, esse agente, esse prestador de serviço precisa estar sempre, sempre reativo a gerenciar essas exceções que surgem a todos os momentos. Então, acho que é É isso muito aí. legal esse termo, muito legal. E, a- E a e, e tecnologia entra ajuda, né?
Total, não é à toa que a gente está vivendo aí a era das travel techs, que é muito mais do que um app, né? Não dá para a gente colocar dessa forma, a gente tem que deixar bem claro aí. Também eu gostei de um termo que foi usado, que são hubs de eficiência, então não é agência digital, Uhum, são hubs de eficiência, eu achei isso bem legal, então estão reinventando quase a gestão de viagens com dados, como a gente falou antes, né, que não eram tão assertivos, com IA, com integração financeira e essa coisa toda. uhum. Então, quem acha que Travel Tech é só uma, uma agência, como se fosse uma OTA corporativa, né, com uma cara bonitinha, assim, não, tá por fora, né? A gente está falando de mini fintechs. Sim. Então, é outro papo aí. Então, fica por dentro, sabe? Eu acho que vale a pena a gente entrar um pouco mais a fundo. E essas travel techs modernas já estão tudo nascendo com os critérios de sustentabilidade ali, ó, check, 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 em É. tudo, né? Então, e isso como tá virando critério de RFP no mundo todo, é, cara, eles estão super dentro do que tá vindo por aí, né? As Traveltech são. A gente tem dois modelos que são modelos de sucesso absoluto. Um é a OnFly, Uhum, que eu sou uhum, fã da OnFly, venho acompanhando eles uhum. desde o momento que eles começaram e agora fizeram recentemente uma captação de acho que 250 milhões de reais para expandir os negócios deles na América Latina, e a Vol também, que é Sim, sim. também uma travel tech que surgiu. As duas surgiram de Minas, né? Por É. incrível que pareça, Minas Gerais fazendo aí inovação no turismo. E basicamente as travel techs, é isso que você falou, elas controlam, eles são um modelo verticalizado de tecnologia e que eles É, controlam de ponta a ponta a viagem com seu ecossistema tecnológico. A gente falou da palavra ecossistema agora há pouco das é. TMC. Então, eles têm a negociação direta com os fornecedores, eles têm as integrações que são feitas nos tais das ferramentas de reservas que são próprios, sempre nativo pelo mobile, então o viajante É. tem 100% da gestão dos seus reembolsos, das suas reservas, do acompanhamento das reservas na palma das suas mãos. E tem um nicho muito claro que são os viajantes do mid-market, que são as empresas que têm poucos funcionários e que, portanto, têm menos complexidade nas suas viagens. E essas travel Uhum. techs, elas entregam essa oferta de valor automatizando 100% do processo. Agora, qual é o problema e o desafio e o gargalo dessas travel techs? É quando eles começam a atingir segmentos de corporações muito grandes, Nestlé, né, Gessilever, enfim, grandes corporações, né, Uhum. Petrobras, Vale do Rio Doce, em que esse tema que você falou do administrador da contingência, né, como é que você usou o termo? É o gestor De exceções. de exceções, ele se torna Curadores de mais exceções. curador de É. exceções, ele se torna mais importante. A automação ela não resolve as exceções e a complexidade que vem dessas organizações. E É. aí elas estão tendo dificuldade de entrar nessas grandes corporações, Cara, mas botar ser pensa, mas humano ali pensa para bem. lidar, né? Mas pensa bem, o Brasil, ele vai liderar esse negócio, pelo menos na América Latina, o Brasil, ó, vai estar lá na frente, vai ser o piloto de todo Travel Techs, porque é um mercado gigantesco, cheio de ineficiência. Então, assim, quem chegar a resolver boa parte dessas ineficiências com tecnologia vai estar acima do jogo. Então, eu acho que eles têm um mercado vasto aí. O Brasil é um celeiro aí para esse pessoal. Mas o que eu coloco, Gabi, é que precisa ter ainda toques humanos na gestão Ah, das, óbvio, das claro, claro, exceções. claro. Claro, claro, E, claro. e que o que eu escuto falar é que as grandes corporações têm programas muito parrudos de Uhum, administração de viagens e que não pode uhum. simplesmente dar na mão de um colaborador um app e aquele app resolver todas as exceções daquele viajante. Então, assim, Exceções sempre vão ser à parte, sempre vai ser humano. não pode haver Mas o radicalismo. lance, mas o lance é que as travel techs, como eu vejo, é assim, sistemas parrudos que você fala, complexos e etc, né? Eu acho que as travel techs estão aí justamente para simplificar isso, para baratear
e para simplificar. Então, no momento que você simplifica isso, você tem abre uma possibilidade de você realmente levar as pessoas para tratar exceções de uma forma mais estratégica, com, com treinamentos, com tempo, sabe, colocar uma galera mais senior para fazer isso. Porque aí você tira a tal da complexidade, aquelas coisas parrudas, né? Aqueles sistemas assim que são quase elefantes brancos, assim, né? Então tem que dar uma. A sensação que eu tenho das Travel Techs é uma leveza, sabe, no processo. É, Deixa leve. É é. essa a imagem que eu tenho. Mas eu acho que, na medida em que elas tentam penetrar num segmento que tem sutilidades, sutilezas, que tem Sutileza. exigências maiores em termos de processamento, de duty Ah, of total. care, de reporting, de relatórios, de atenção ao viajante, Total, total. que são os C-levels, etc., você entrar aquilo ali como se fosse um Uber, em que não tem ser humano para lidar com as contingências. Ah, não, não, total. Eu acho que é um pouco. Aí é o desafio deles. É. Crescer entrando em segmentos em que você vai ser 1% bom ou continuar crescendo em segmentos que você é 100% bom, que é o middleware, que é aquele que não precisa de tantos contatos humanos, né? Eu acho que esse talvez seja o Hum, nosso recado aí para elas, né? muito bem. É, Esse tem assunto a gente mais? podia também continuar, né? Porque esse Para tópico, esse número continuar, 3 aí é muito legal. Vamos vale. para o último, que é o lance da visão mais global aí. Que é o futuro do corporate travel. Não, a, a É, a parte geopolítica, não era? tem uma outra aqui, é verdade. Incertezas Isso, geopolíticas. Eu achei isso. muito interessante essa coisa É. das incertezas geopolíticas, porque é, isso foi quem foi falado, foi com a executiva da Salesforce, que diz que ah, hoje em dia o mundo está muito instável, né? Os Uhum. riscos são constantes, e são em tempo real. E a capacidade que o business travel necessita, né? Os serviços que o business travel necessita para poder gerenciar certas situações que vão desde um problema de tempo, um furacão, uma tempestade de neve, enfim, algum apagão que dá nos aeroportos, etc. Até mesmo mudanças É, de última hora em cenários políticos, isso afeta o viajante e isso exige desses prestadores de serviço uma capacidade de gerar soluções flexíveis muito grandes, né? é, é, E e muito mais do que gerenciar a situação, mas é ter uma inteligência geopolítica para que eles possam também fornecer análise de risco em tempo real para é, os seus clientes. Então, assim, é incrível, né, Gabi, como é que assim, a questão das incertezas geopolíticas, elas passaram a gerar uma influência muito grande na qualidade da viagem e do serviço que uma TMC presta, né? aí é o caminho, a brecha perfeita para a gente falar de novo das travel techs, porque você falou analisar risco real, né, real time ali. A gente está falando de empresas como as travel techs que estão entregando dashboards e informações e dados ali real time, é tudo ao vivo, né? É diferente de algumas TMCs tradicionais, com o PDF mensal lá, né, que eles mandam. Então, novamente, isso vai proporcionar para o gestor de viagem, né, o cliente final, para ele deixar de ser um bombeiro que fica pagando emergência, como a gente vê quando acontece alguma coisa assim, né, sei lá, guerras e questões ambientais, etc., que pegam lá os viajantes corporativos no meio da viagem para uma galera mais estrategista, né? Para um pessoal que tem uma visão um pouco mais de longo prazo e que consegue realmente ter uma visão maior do negócio como um todo. Eu acho sensacional aí. Olha eu metendo a Traveltech no meio Não do gostei, troço de novo. você deu um twist que eu adorei. Você é foda, você me convence às vezes, né? Porque realmente, a partir do momento que você tem um front automatizado e que você consegue trabalhar esse cenário antecipatório em função dos riscos Uhum, geopolíticos que você tem condições de gerar informações push uhum, sobre tudo que está acontecendo naquele destino em que você é, vai e gerar estatísticas sobre qual é o
o índice de probabilidade daquele aeroporto em Paris entrar de greve novamente, Exato, e exato. aí você dizer para esse viajante, olha, não viajem entre os dias 10 de abril e 15 de abril, ou 25 de Uhum. outubro e 30 de outubro, porque ali aconteceram problemas geopolíticos, sem ter um ser humano intervindo sobre isso, você É dá a isso volta aí, por cima e traz a Travel Tag de novo nesse jogo das grandes, né? é isso aí. Tá vendo? Tem espaço para todo mundo. Agora, quem fica parado, meu amigo, quem fica parado não tem chance, não tem chance. E a coisa, graças a Deus, assim, é um mercado, eu acho que é um segmento que anda meio devagar, sabe? Eu sinto que tem coisas, assim, arcaicas ainda em termos de processos que estão Muito. aí, mas eu tô sentindo que não é à toa, né, que elas estão, as travel techs estão chegando. Eu acho que vai dar uma mexida geral, acho que todo mundo vai estar mais alerta. Até as empresas mais tradicionais, elas estão se mexendo, cara. Elas estão vendo o que está acontecendo e essa mexida é boa no mercado. Precisava, sabe? O segmento corporativo precisava desse chacoalhão, né? Sim, sim. Muito É, bem. Acho que muito bem. preenchemos as quatro principais itens aí É, desse painel, que foi bem legal, né? preenchemos. Eu queria, antes da gente ir para as dicas, eu queria só perguntar para Ah, você. ah, Você tem atuado bastante através lá do HSMAI em eventos que focam essa discussão corporativa no Brasil. O Brasil, uhum. como é que está o Brasil nessa questão toda de convergência, de sustentabilidade, de tecnologia e automação? Como é que esses debates têm acontecido e o que tem saído de lá? Olha, nos últimos anos a gente está vendo uma abertura maior para a questão de automação dentro de compliances. O grande problema, às vezes, era uma desconexão, né? O compliance, às vezes, ele barrava algumas coisas desses processos arcaicos andarem mais, né? Então, nos últimos, 2, 3 anos, a gente está vendo os debates sendo um pouco mais abertos, profissionais, até porque pós-pandemia teve uma mudança geral, né? Teve uma mudança de mentalidade de pessoas que trabalham nesse segmento, o perfil dos gestores de viagens mudou. é, então, ele está numa busca maior por formação, por informação também, tá mais conectado no mercado, aquele mundinho dourado ali, né, que eles viviam entre de um monte de fornecedor ali, tudo vinha pelo fornecedor, e hoje em dia eles estão sendo convidados a fazer parte quase de tudo isso, né, e pensar junto do fornecedor. Eu acho que o mercado ele tá se Pode ser uma percepção minha só, mas talvez um desejo, mas o mercado está se comunicando mais em função dessa integração da tecnologia. Eles estão sendo obrigados, basicamente, a fazer com que isso aconteça. Agora, E está dando bons resultados. isso é uma boa notícia, porque a percepção que eu tinha da média dos travel managers no Brasil era uma percepção de Hum. muita falta de entendimento mais amplo além da compra. Tá chegando uma galera nova, né? Por isso que eu falei, Né? pós-pandemia deu uma renovada assim absurda. Gente Uhum, de novos na área, uma galera uhum. nova na área e nova de idade também. Então, tá vindo com outra cabeça, sabe? E eu acho que tudo isso tá batendo com a era dessa automação, dessa integração tecnológica, então meio que é um momento de transformação, de verdade, assim. Eu sinto que sabe assim, quando você chega no limite, se não mudar agora, se todas as dicas, né, e as cartas estão na mesa, se não for esse o momento de mudança, do ponto de mudança, eu não sei mais o que que tem que acontecer para ser, né? Gabi, então você precisa me convidar para o próximo evento para eu mudar a minha impressão de que o travel manager hoje é um middle management e não é um estrategista antecipatório, como foi discutido nesse painel aí do Focusrite, tá? Tá vendo? De repente ainda é meu desejo, né? Não é o que é, mas é um desejo que eu tenho. Então você me convida e eu vou tirar Né? teima, tá bom, Gabi? Boa, Vou tirar boa. teima. É, TMM Summit. Vale a pena. Quem não tá bom, conhece. tá bom. Você me avisa que eu vou com prazer. Gabi, e aí? Vamos para as Vamos falar das dicas. dicas? Vamos lá, dê as suas dicas, depois eu vou dar a minha.
Cara, eu vou dar uma dica de uma série dessa vez que é The Pitt. The Pitt, Pitt, que é de Pittsburgh. Pittsburgh, para quem não sabe, nos Estados Unidos é considerado um centro de hospitais e medicina avançada e de não me lembro, biociência, enfim, não sei, não sou entendida nisso. O nome é The Pit, é um hospital, é um ER, aí o pessoal pode pensar assim, mais uma sériezinha de hospital de De emergência. hospital, Cara, mais uma. É. é muito diferente, é uma coisa frenética, um lance... Bom, não é à toa que foi lançado esse ano, 2025, e tem mais de 13 indicações ao Emmy. É um troço surreal, assim. O ator principal também está concorrendo, enfim, é simplesmente sensacional. Tem ali um pouquinho de psicologia por trás, tem de relações humanas, mas o foco é você praticamente entra no cansaço daquelas pessoas, na falta de reconhecimento que aquelas pessoas têm. É, é surreal, é um ritmo assim É uma espécie de. inacreditável. Não é uma espécie de Black Mirror, não, que você assiste e depois não consegue dormir, que você fica até os olhos assim com as tuas pupilas dilatadas de tanta tensão que você sofre, né? Não é isso, não, né? Mas é quase isso. Mas é por outro lado, assim, é um lado muito mais humano, sabe? É, e é um cara, eu não vou lembrar o nome do ator, que ele, novinho, ele fez parte da série ER, que é aquela que durou não sei quantos anos, aí super conhecida, foi a primeira desse perfil. E hoje ele é o chefe é o turno dele, né? É um turno. Cada capítulo é como se fosse, passou uma hora de que eles estão ali. Então é quase como se você tivesse ali junto com ele. Você vê o ritmo que eles trabalham, sabe? Que É legal. simplesmente sensacional. Então, eles vão desde a tempestade, quando fica lotado o IR, até quando ele fica mais tranquilo. E, cara, é Que bom, sensacional. Acho que Gabi. a mensagem geral é, é que não é só salvar vidas, né? É, é tratar as pessoas e tratar esse momento que as pessoas estão sendo salvas com dignidade. E é muito legal. Acho que vale a pena. Bom, Fazia tempo que eu não ficava empolgada com uma série assim. fazia tempo que você não fazia dicas de uma série café, como é que é? Café com leite lá, aquelas séries românticas que você adora, né? Pelo menos agora você Ah, trouxe uma coisa um para! pouco mais Que série power romântica! na Eu sua sou dica, né? Vikings, Game of É, Thrones, Breaking não, Bad. mas você Que teve é uma série fase aí romântica? dando umas fases, umas séries românticas, Fofa? eu Ah, eu até tenho que, esqueci, tenho que dar fofas, um. essas Tem que séries pensar, tem de moranguinhos, vez em mas eu quando. não me lembro. Eu Tem posso que. até buscar nos programas anteriores. Tem programa pra cacete pra pesquisar, mas eu sei que você andou dando uma Eu. fase Eu sou romântica. assim. Eu vou de séries com muito sangue, suspense e terror pra morango com amor, né? Eu sou essa pessoa. Aliás, Uma coisa meio bom, bipolar, assim. mas é isso mesmo. A vida é essa, é de contrastes, né? É isso aí. Bom, da minha parte, falando em contrastes, eu tive. Bom, você sabe que eu de vez em quando fico ali no bate-volta em Paris, passo pelo menos um terço do Sim. meu ano ainda com minhas questões pessoais na Europa. E tive Uhum. agora, no verão, em Paris, vendo a exposição do Lucas Arruda no Museu d'Orsay, Uhum. que é um brasileiro de 40 anos de idade, que é o primeiro brasileiro, o primeiro artista brasileiro a expor seus trabalhos na galeria dos impressionistas junto com Monet no Museu d'Orsay. Olha, É uma coisa incrível. Pode ser que quando esse programa for ao ar ou quando você vê esse programa, a exposição já tenha saído. São 90 trabalhos do Lucas Arruda, que mora em São Paulo, e que fizeram. O tema da exposição é o silêncio do deserto, da exposição dele, e que ele fez uma correlação entre a imersividade com a natureza e a imersividade de Monet com a natureza também, com aquelas famosas Vitórias Régias, etc. Sensacional esse artista, um artista que já virou um artista de museu, que expôs no Dorset legal. e que é brasileiro, que tem 40 anos de idade. Então, não deixem de pesquisar sobre Lucas Arruda, porque é sensacional e dá muito orgulho ver um artista brasileiro lá sendo exposto no Museu d'Orsay junto com Monet. Essa é a minha dica. Muito legal.
Bom, Gostei. Eu fui de cultura popular zona e você trouxe uma coisa refinadíssima, como sempre. a gente troca, por isso que a nossa aliança é boa, né? De vez em quando Eu sou você muito refina, Hollywood, eu né? Eu sou volto para muito coisas. Hollywood. É, Gabi, um beijo para ti. Beijo, tchau, Tchau, tchau. tchau.